Olá pessoal, está começando mais um episódio do Sinfônia em Cena, o seu podcast sobre educação, ciências, tecnologia e tudo que nos inspira a aprender e ensinar com propósito. Hoje temos uma convidada mais que especial. Ela é mãe, esposa, avó e professora, e uma liderança essencial no nosso sistema educacional. É com muita alegria que recebemos nossa supervisora da Educação Integral, Jane A. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E para começar o nosso bate-papo, quem é a Jane? Como você consegue equilibrar tantos papéis tão importantes na sua vida? Quem é a Jane? A Jane é uma pessoa assim que aprendeu muito com a vida, né? Eu nasci em Matutina, sou filha de um casal assim que eu tenho uma admiração tremenda. Tenho 2 irmãos, um inclusive especial, que ele teve paralisia cerebral ao nascer, né? Então ele depende da minha mãe assim para tudo. E eu, enquanto filha, enquanto morava lá, eu ajudava muito, né? A gente sempre organizou nossa vida de maneira que, se eu estudasse à noite, a minha mãe trabalhava durante o dia, e assim vice-versa, para ter sempre ajudando, ou meu pai ou minha mãe a cuidar dele, né? Sempre fui, assim, uma pessoa assim, mais tímida, e sempre fui muito cobrada pelas minhas atitudes. Mas nem por isso eu deixava de buscar as coisas que eu queria. Conseguir conciliar tudo isso, eu acho que a gente tem que ter assim, um equilíbrio muito grande, né? Saber que, enquanto eu estou aqui, eu sou supervisora, enquanto eu estou na minha casa, eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou avó. Eu procuro não levar nada daqui para lá e nem de lá para cá. Trazer da minha casa para cá é mais fácil do que levar a escola para minha casa, né? Mas eu consigo conciliar, eu consigo assim ver que eu não deixo muito a desejar lá na minha casa enquanto esposa, enquanto mãe e enquanto avó. Procuro acolher todos que me procuram. E aqui na escola eu procuro fazer o possível e o impossível para estar sempre atendendo as demandas que me são concedidas. De que maneira suas experiências pessoais influenciam o seu olhar e prática na educação? Eu convivi sempre na escola. A minha mãe, ela foi dos serviços gerais, ela era cantineira, né? E assim, devido às demandas da minha casa, com meu irmão, a minha mãe tinha às vezes que conciliar o serviço dela também lá. Então, ela sempre falava, olha, hoje eu estou um pouco apertada lá no serviço lá na escola, tal horário eu quero que você vá lá me ajudar. Então eu ia, eu ajudava ela na limpeza da sala, então eu convivia ali. Quando eu fui fazer o magistério, que é o curso, né, que te forma para professora, eu assim amava quando a minha professora de didática me mandava ir substituir alguma professora. Então eu sempre tive contato com alunos e eu amava entrar numa sala de aula. Na minha época de estudante de magistério, as professoras às vezes precisavam se ausentar da escola e contava sempre com a turma, né? Tem a turma do magistério, vamos ver se eles conseguem vir. A gente não ganhava por isso financeiramente, mas a gente ganhava em horas de estágio. E eu sempre era a primeira que pedia, né? Minha professora que queria ir. E uma vez uma professora dos anos finais. Ela precisou se ausentar por uma semana. E ela pediu ajuda lá na nossa turma do magistério. Então, a nossa professora de didática disse, olha, precisa de uma aluna, uma de vocês, para estar na escola durante toda a semana. Eu não me lembro qual era o conteúdo. Para trabalhar antigamente da 5ª série à 8ª série. E eu, né, me dispus na hora, porque eu gostava. Quando eu cheguei lá,
As pessoas olhavam para mim, né, pequenininha, baixinha, como eu sempre fui, né? Ah, vai ser uma semana turbulenta. A Jane não vai conseguir. E eu mostrei o contrário, porque eu estava ali, eu queria, né, eu queria aprender, era uma profissão que eu sempre sonhei em ser, porque eu tive professoras assim maravilhosas, tive, claro, aquelas que né, como todo aluno, não tem assim uma afeição muito grande, mas nem por isso desrespeitava. Mas tive também aquelas que deixam marcas, aquelas que estavam ali realmente para ajudar os alunos. E com essas experiências, minha mãe trabalhando na escola, eu enquanto estagiária sempre gostava de estar ali, eu fui crescendo mais e mais a minha vocação. E isso me ajudou, porque eu vi que ser professora, ser educadora, não é só estar ali na frente do quadro, passar a matéria, explicar a matéria, não. Ser educadora é acolher os alunos, é saber o que eles trazem de casa, as dificuldades que eles trazem. Isso eu aprendi muito convivendo dentro da escola, desde antes de adquirir a minha formatura. Você sempre quis ser professora? Pode contar um pouco do seu primeiro contato com o mundo escolar? Sempre quis. Eu sempre sonhava, né? Eu sonhava em ser professora, casar, ter minha casa, ter os meus filhos. Eu achava o máximo quando chegava na escola e a minha professora chegava lá toda assim arrumadinha, e aí eu sabia que eu olhava para ela e pensava, nossa, na parte da manhã ela deve ter feito um monte de coisa na casa dela. Então esse sonho ele foi crescendo comigo, né? Eu acompanhando as minhas professoras. O meu contato realmente enquanto educadora, enquanto professora mesmo, foi quando eu me casei, vim morar aqui em Abaeté dos Venâncios e tive a oportunidade de trabalhar na creche Dona Fia Cesário, que foi o meu primeiro serviço, meu primeiro emprego enquanto professora, enquanto educadora. Lá eu trabalhava com Jardim 2, amava porque era bem assim, no lúdico mesmo, né? E por lá eu fiquei durante 7 anos, quando eu tive a oportunidade de estar aqui na escola em 2007. Fui em uma designação e consegui pegar, e na época eu peguei a primeira série, que no caso hoje seria o 2º ano. Então entrei na Sinfrônio Bahia sendo professora alfabetizadora, inclusive da turma da minha filha mais velha, que foi um desafio muito grande. Mas eu consegui, porque eu gostava, porque eu corria atrás, né? Nunca tinha sido alfabetizadora, levar os alunos a ler, a escrever, mas eu consegui. Como foi seu caminho até chegar à supervisão? Quais desafios você enfrentou? O meu caminho até chegar na supervisão, ele foi assim, bem desafiador. Enquanto eu estava na creche, na Dona Fia Cesário, a gente não tinha supervisora, a gente tinha coordenadora, né? Então ela desempenhava toda a função, direção, supervisão. E aí até que eu vim para Sinfrônio Bahia e tive contato com a minha primeira supervisora. Eu sempre olhei para os supervisores com um olhar assim de saber que eles estavam na minha frente. Eu precisava ouvi-los, eu precisava acatar as sugestões, as demandas que eles nos colocavam, né? Porque eu era professora, eu tinha um supervisor, eu tinha que ser, né? Saber que eles estavam ali para me ajudar, para me acolher. Então, eu nunca tive problema com supervisão. Eu sempre soube acolher todas as demandas que um supervisor me mandava. Eu estou na Sinfrônio Bahia desde 2007. Passaram aqui muitos supervisores. E cada supervisor que passou, que eu não vou citar o nome, nem vou citar também, nada, mas eu tive um aprendizado.
um aprendizado que eu carrego até hoje. Quando surgiu a oportunidade de eu me tornar supervisora da Sinfrone Bahia, foi muito engraçado, foi durante a pandemia. E foi quando o governo, ele deixou que a escola contratasse uma supervisora para cada turno, porque até então aqui na nossa escola tinha só um supervisor para atender todas as demandas, os anos iniciais, os anos finais, e ajudar a coordenação do integral. Então, durante a pandemia, surgiu a oportunidade de ter mais um supervisor. Aí teve a designação, né? Na pandemia as designações eram todas online. E a supervisora que estava no momento, ela me mandou uma mensagem e disse: Jane, tem uma designação para supervisão. O seu diploma, ele dá. Por que você não participa do processo? E eu falei para ela, jamais. Nossa, não dou conta, não consigo. E ela: não consegue, sim, manda. E eu, né, naquele famoso Maria vai com as outras, eu mandei a minha documentação. E esqueci disso, porque designação há um tempo atrás era muito difícil da gente conseguir. De repente, passado algumas horas, a secretária da escola naquele ano me liga e disse: Jane, você pegou o cargo de supervisão. Eu entrei em desespero. Por quê? Ser supervisora é você lidar não só com os alunos, é você lidar com os professores, né? A gente tem que ter assim um olhar especial para cada professor, porque cada professor a gente tem que tratar de uma maneira diferente. Cada professor a gente tem que saber aonde chegar, como chegar. Então eu entrei em desespero. Eu não me achava, infelizmente, suficiente para ocupar aquele cargo. E naquela mesma época, parece que todas as escolas teve essa oportunidade de aumentar um supervisor. Então, nós tivemos uma preparação para supervisoras novatas. A preparação ela também foi online, né, com todas as supervisoras que tinham participado daquele processo, supervisoras da CRE de Patos todas. E eu lembro que eu deixei o meu computador com o áudio ligado. E a Rosineide, que estava ministrando a preparação, ela foi falando das demandas de um supervisor, os papéis de um supervisor, né? A função do supervisor na escola, o olhar que o supervisor tem que ter sobre a escola. E o meu desespero ele foi aumentando. Eu fui entrando em pânico. E eu disse bem alto, né? Achei que o áudio estava desligado e disse bem alto, falei: Jesus amado, onde é que eu fui parar? Por que eu fui pegar essa supervisão? Eu não vou dar conta disso. E ela ouviu. Ela parou a reunião e falou: Jane, nós todas ouvimos o seu desabafo aí. Com certeza, tem mais pessoas aqui que estão pensando da mesma maneira que você pensou. Mas vocês vão conseguir. Se vocês pegaram esse cargo, é porque vocês têm a capacidade de aprender, porque até então a gente não sabia, porque ser supervisora não é só estar sentada lá naquela salinha, tirar os xerox que o professor pede, não é só chamar a atenção e dar advertência de aluno, não. Ser supervisor tem que entender de muitas outras coisas. E vocês vão aprender sim, vocês vão conseguir. E eu nunca fui de desistir das coisas, né? Às vezes por persistência e às vezes também por medo, infelizmente, das pessoas falarem: ela lá, ó, não deu conta, largou. Eu nunca gostei que as pessoas dissessem isso de mim. Então eu fui, eu persisti, eu entrei, eu pedi ajuda a esses supervisores que haviam sido meus supervisores há anos atrás.
A supervisora que estava aqui nesse momento também foi de grande valia na minha vida. Ela me ajudou muito e eu fui aprendendo. E o que eu não sabia e o que eu não sei até hoje, porque a gente não sabe nada, a vida da gente é um aprendizado todos os dias. Eu corro atrás, eu pergunto, eu ligo para as pessoas que estão nesse cargo há mais tempo, que entendem mais, sabe? Então essa foi a minha jornada até chegar à supervisora. E eu nunca tiro da minha cabeça o seguinte: eu não sou supervisora, eu estou supervisora. Não é porque eu estou nesse cargo agora que eu vou me considerar melhor do que as outras pessoas que fazem parte do meu convívio na escola. O que mudou na sua vida sobre a escola quando você assumiu o papel de supervisora? O que mudou na minha vida é o meu modo de olhar as pessoas. Porque eu sempre fui uma pessoa bem tranquila, bem fácil de lidar. A palavra não, para mim, ela é muito difícil de sair da minha boca. Às vezes eu me sacrifico muito para não falar o não. Me sobrecarrego muito para me não falar o não. Então, assim, eu vi que ser supervisora, às vezes, é você falar não, né? Morrendo de vontade de falar sim. É você olhar para as pessoas e saber que elas precisam de você e que você está para ajudar, para aumentar e para acrescentar. Não é fácil, mas é uma coisa assim, está sendo uma experiência para mim muito boa. Eu estou aprendendo muito e eu estou, além de eu aprender, eu estou vendo a minha capacidade. Porque, infelizmente, eu sempre fui uma pessoa que importou muito com a opinião das pessoas. Eu sempre fui uma pessoa que o que as pessoas falavam e pensavam de mim importava muito. E estar hoje na supervisão me mostrou que eu não preciso disso. Me mostrou que eu tenho a capacidade de ser eu, de ser a Jane, e tenho a capacidade de crescer como eu cresci, porque eu cresci muito. Qual foi a maior aprendizado que você teve atuando na supervisão da educação integral? O meu maior aprendizado na educação integral foi saber que acolher. Porque o integral, ele não é só o conteúdo, matemática, português, ciências, história, vivências e linguagens, que é o meu conteúdo. Ele é acolher, ele é ouvir. E eu sinto, eu tenho essa alegria muito grande comigo. Porque os meus alunos da educação integral, porque eu falo que são meus alunos, eles buscam em mim muitas outras coisas além do meu professor. Isso para mim é muito gratificante. Então, eu não abro mão. Enquanto eu tiver a oportunidade de estar e ser supervisora do integral ou coordenadora do integral, eu vou ser. Porque eu gosto muito quando eu faço alguma coisa, quando eu busco alguma coisa para aumentar para os meus alunos, e eu vejo que eles me retribuem com o carinho, com o olhar, E isso para mim é gratificante demais. Então eu amo a educação integral, eu amo de paixão a educação integral. Para você, o que significa ser supervisora da educação integral? É ser tudo. É ser acolhedora, é ser mãe, é ser a supervisora que às vezes eu preciso dar as advertências, é saber que eu vou ser muito questionada, eu vou ser julgada, porque a educação integral, ele é um projeto onde eles precisam muito trabalhar com o concreto, com o lúdico. E eu peço muito isso aos meus professores.
Então, eu gosto de quando eu vejo que a educação integral ela está aparecendo na escola. Então, a educação integral, para mim, ela é assim, o ponto crucial do meu papel de supervisor. Entre tantos projetos que você já realizou, tem algum sonho ou iniciativa que ainda deseja colocar em prática? Tenho. Desde que eu peguei a coordenação, porque antes era coordenação da educação integral, né? Agora que é supervisão. Eu corri atrás de muita coisa, né? Eu busco muita coisa para os meus alunos. Eu peço muita coisa para os meus alunos, né? Tanto é que agora o último projeto que a gente fez e que a gente conseguiu foram os uniformes, né, da educação integral, que quando eu olho para os alunos todos uniformizados, aquilo para mim é muito gratificante, porque eu sei, eu não fiz tudo, mas um pouco eu fiz. E um dos meus sonhos que eu tenho para os meus alunos da educação integral e também para os meus professores é conseguir com que eles saiam dos portões da escola. Porque aqui a gente faz muita coisa, né? A gente faz releituras de artistas brasileiros, a gente trabalha, enfim, a gente elabora vários projetos. E uma coisa que eu tenho muita vontade é de levar os meus alunos a tocar esses projetos que a gente faz aqui. Viajar, levar para conhecer um museu, para conhecer cidades históricas, né? Esse é o meu sonho. É um sonho assim que eu sonho ele, eu não acho que ele esteja tão distante da minha realidade. E eu vou tentar e eu vou conseguir. E eu sei que a hora que eu chegar lá, com vocês, né, que faz parte da educação integral, com os meus outros alunos, vai ser mais um sonho realizado, vai ser uma conquista muito grande. Porque eu não conheço cidades históricas. Então, eu acho que a mesma vontade que eu tenho, né, o mesmo sentimento que eu vou ter quando eu chegar lá e ver, né, as cidades, saber que ali aconteceu as coisas que a gente estuda dentro da sala de aula, vai ser o mesmo sentimento que os meus alunos. Vai ser gratificante, vai ser assim, um crescimento para a nossa vida. Sabemos que você esteve presente desde o início do nosso projeto do podcast. O que você tem a dizer sobre o Sinfonia em Cena? Você acredita que ele pode ser uma ferramenta para desenvolver a comunicação, revelar talentos e dar voz aos nossos alunos? Esse projeto desse podcast foi assim um projeto muito discutido, né, com a professora de práticas experimentais. E é um projeto que quando eu vejo, como já teve o nosso primeiro capítulo, né? Quando eu assisti, eu chorei. Não vou mentir para vocês. Eu chorei. E por quê? Porque eu vi que nós temos capacidade. Nós somos uma escola pequena, né? Nós somos uma escola que muitas pessoas consideram ser uma escola de zona rural, por estar em um distrito. Muitas pessoas, com certeza, olham para nós e pensam, né? A Sinfônia Bahia é mais uma escolinha, é uma escolinha lá da Capelinha, né? Como a Abaeté dos Venâncios é conhecido. E com esse trabalho de vocês, da professora, nós estamos mostrando que nós somos mais, que vocês são mais, que os nossos alunos são mais e que nós temos talento sim, e que daqui da nossa escola, com certeza, podem sair jornalistas muito bons, né? Podem sair outras profissões maravilhosas. Então, nós temos a nossa capacidade sim, e nós estamos mostrando essa nossa capacidade realizando esse podcast.
Que conselho você daria para alguém que está começando agora na área da educação? Que entrem com o coração. Não entrem só com a cabeça, porque a educação ela é um desafio. Porque na educação nós vamos encontrar, né, na escola, dentro da sala de aula, nós vamos encontrar aqueles alunos que vão sobressair. Mas nós vamos encontrar também aqueles alunos que vão depender da gente para tudo. Vão depender da gente, inclusive, para a gente demonstrar amor, para a gente mostrar amor. Então, todas as pessoas que hoje estão focadas e com o intuito de serem professores, de estarem na educação, que entrem com o coração. Porque a gente encontra aluno demais que precisa da gente, não só como professor, como mãe, como amiga, né? A educação, ela não é assim segredo para ninguém. Os professores buscam muito serem, né, mais gratificados na nossa remuneração, que não é tão boa quanto a gente precisava. Então, assim, tem que entrar realmente pelo amor mesmo, sabendo que nós vamos ter a nossa remuneração, nós vamos ganhar o nosso dinheiro, sim, nós vamos. Mas nós vamos encontrar também vários desafios. Então, não entrem pensando que será fácil. Entrem pensando que será um desafio, mas que as recompensas no final é muito gratificante, mas é muito gratificante. Eu sou muito suspeita para falar de educação, porque é um trabalho que eu faço realmente com amor. Eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito de estar na escola, eu gosto muito de conviver com os meus alunos. Tenho problemas? Sim, tenho. Se eu falar para vocês que eu não tenho problema com aluno, eu estaria me vivendo assim um conto. Eu tenho problemas sim, mas são problemas que eu consigo resolver, são problemas que eu vejo que nem sempre é por maldade, né? Às vezes é por falta mesmo de uma estrutura. Então, eu sou muito agraciada por ser professora, porque ser professora eu sou. Se pudesse voltar no tempo e conversar com a Jane do começo da carreira, o que gostaria de dizer para ela? Que ela não precisa ter medo como ela teve, que ela não precisa querer agradar as pessoas como ela procurou agradar, que ela pode sobressair sim, porque ela tem capacidade, que ela pode mostrar quem ela é, porque ela tem capacidade. E que aquele medo que ela sempre teve da opinião das pessoas, aquele medo que ela sempre teve de desagradar as pessoas, ela não precisa ter, não, porque isso faz parte da vida. A gente nunca consegue agradar todas as pessoas. A gente tem que agradar a gente mesmo. Se a gente está feliz, se a gente está nos agradando, é o que importa. As pessoas que estão ao nosso redor e que a gente não consegue atingi-las com o bem, infelizmente, essas pessoas a gente tem que conviver com elas, né? Mas que a opinião delas não precisa valer tanto na nossa vida. E a Jane de antes precisava demais da opinião de todo mundo, precisava demais de achar que estava agradando todo mundo. Agora a Jane de hoje não. A Jane de hoje, ela sabe que ela não agrada a todos, mas aqueles que ela consegue agradar já é já é suficiente, já está muito bom. Então, Jane, agora nós vamos fazer um ping-pong rápido. Eu vou falar algumas palavras e você vai falar o que vem na sua mente, tá? Vamos lá. Educar é Aprendizado, supervisão, desafio, sala de aula, acolher, fé, força, sustento, respeito, humildade, aprender,
sabedoria, troca, experiência, família, base, inspiração, minhas filhas, medo, medo, errar, equipe, união, Sinfrânio Bahia, família, exemplo, minha mãe, uma palavra que te representa. superação, O que a escola te deu além do conhecimento? capacidade, Algo que nunca pôde falar no trabalho em equipe. diálogo, Educação integral é mais sobre saber ou sobre ser? sobre ser. E para encerrar com chave de ouro, para você, qual a diferença de um aluno que apenas cumpre tarefas de um aluno protagonista? Qual a diferença de um aluno? Que cumpre tarefas para um aluno protagonista. Um aluno que cumpre as tarefas é aquele aluno que às vezes ainda não conseguiu se encontrar. E o aluno protagonista é aquele que já está buscando, né, um caminho para o seu futuro. Porque a gente, enquanto protagonista da nossa vida, a gente tem que saber que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. O nosso viver e o nosso agir, ele define quem a gente vai ser. Então, parabenizo os alunos que já conseguem, né, ser protagonistas da sua própria história e continuo lutando para que aqueles que ainda estão aqui na escola, não só aqui, né, mas em todas as escolas, e estão só por estar, que eles percebam que o sucesso da vida deles só dependem deles mesmos. É incrível perceber que a educação vai muito além do ensino tradicional e é a transformação, cuidado, troca e de construção diária. Obrigada a vocês pela oportunidade que vocês me deram, né, de estar aqui no segundo episódio desse podcast do Sinfrônio em Cena. Para mim é muito gratificante mostrar quem eu fui, mostrar quem eu sou e mostrar quem eu ainda posso ser, tá? Muito obrigada mesmo. E que vocês continuem assim, brilhando e mostrando que vocês são capazes de tudo e mais um pouco. E para você que nos escuta, fica o convite. Seja protagonista na educação, na sala de aula, na família e na comunidade. Até o próximo Sinfrônio em Cena, onde seguimos juntos aprendendo e construindo na educação para a vida toda.